Você normalmente faz investimentos depois de ver uma notícia no jornal? Ou então investe em uma empresa e não leu nenhum relatório que a empresa emitiu? Assiste esse vídeo que eu vou ensinar você a consertar toda essa cagada que você está fazendo com a sua carteira. Principalmente num momento como hoje, que está acontecendo guerras e várias incertezas ao redor do mundo. Você não pode se atentar, se prender a essas notícias negativas. Vem comigo que você vai entender como evitar os 3 principais erros que eu vejo os iniciantes cometendo. Eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou falar sobre isso. Vem comigo. E você, evitando esses 3 erros que eu vou falar nesse vídeo, aí sim você pode se considerar um investidor de verdade e você vai começar a ver seu patrimônio crescer. O primeiro erro que eu vou falar é investir sem conhecer o básico. E isso acontece muito, pessoal. E eu não falo só de investir em ações, Bitcoin, fundo imobiliário. Eu falo de investir na renda fixa também. Você tem que estudar para investir na renda fixa. Tem muita gente que chega até mim cheio de CDBs porcarias acima do limite do FGC e não sabe por que a carteira não rende e não vai para frente. A pessoa fixou o dinheiro dela todo em pré-fixados há alguns anos atrás, quando estava 11, 12 os pré-fixados, e agora está desesperado porque a Selic está em 15. E basicamente não tem o que fazer. Se você sair, você vai perder dinheiro. Então agora o que você tem que fazer é estudar, aprender, saber mais para não cometer esses erros. Outros erros que eu vejo também. A pessoa investiu no Bitcoin na máxima porque estava todo mundo falando que ia ganhar dinheiro, que ia valorizar mais, estava todo mundo empolgado, comprou a 120 mil pontos. Agora que caiu, chegou a 60, 62, a pessoa quer vender tudo. Para de cometer esses erros. Você investiu? Investiu, já era, já errou. Não faça outro erro que é vender na baixa. Agora, o que você pode fazer é comprar mais caso a tese do Bitcoin seja para você. Porque ela é uma tese de longo prazo, não de curto prazo. E provavelmente você é uma pessoa de curto prazo, para já estar pensando em vender. Então, se ela faz parte da sua estratégia, não é agora de vender agora, é hora de comprar. Mas isso não é uma recomendação de investimento. Por quê? Porque você tem que saber, estudar e analisar o seu perfil. Por isso que o principal erro que eu vejo é as pessoas querendo investir sem saber o básico. Evite esse erro. Comece a estudar mais. E assim, a primeira coisa que você vai mudar depois que você aprender a investir é que você vai montar o seu portfólio. E aí, depois de montado o portfólio, você vai saber em cada classe de ativos quanto investir e quando investir. Por quê? Porque quando uma classe estiver abaixo do valor definido, você vai saber que nessa classe tem que investir, tem que fazer os aportes. Então, essa é a primeira coisa que vai mudar na sua mentalidade depois que você aprende a investir. E dá para você começar estudando aqui pela internet, de graça. É só você aprender a ler as entrelinhas e filtrar algumas informações. Porque elas não vêm simples, elas não vêm resumidas para você. Elas vêm, elas chegam até você, mas você tem que saber filtrar e pegar o que importa para você. E se você me seguir, você vai aprender muito mais, porque eu quero trazer o conteúdo já mastigado para você. O meu intuito não é vender um curso, o meu intuito é vender a minha consultoria ou vender a minha carteira recomendada. A minha carteira recomendada ainda não está pronta, mas eu estou trabalhando para que ela fique pronta, me regularizando. Mas a minha consultoria já está de pé. E se você quiser a ajuda de um consultor, venha falar comigo, porque eu sou um consultor e posso te atender. E se você não estudou muito e quer começar a investir, o que você deveria fazer é deixar a maior parte do seu dinheiro em Selic, em Tesouro Selic, porque ele é o que menos oscila. Tem uma oscilação bem pequena, mas ele é o que menos oscila. E pega o de curto prazo, o que tiver o vencimento mais próximo. Normalmente ele vai ter 2 anos, porque daí vai oscilar menos ainda. E você vai ter tranquilidade de poder resgatar e começar a fazer a sua carteira depois que você souber investir. E o segundo erro mais comum que eu vejo são pessoas que assistem uma notícia na TV ou veem na internet e correm para sua corretora para vender ou para comprar por conta de notícias que assistiram. Não faça isso. Assistir notícia vai só estragar a sua rentabilidade. Porque pensa comigo, quando você vê na notícia que o Ibovespa subiu 50%, isso já é uma notícia do passado. Não quer dizer que ele vai continuar subindo. Você vai entrar provavelmente no final da festa. Então, sempre que o jornal noticiar, é algo que você deve evitar fazer. Se ele fala subiu 50%, você fala não vou mais aportar aqui.
porque é o final da festa. E se ele falar caiu 50%, provavelmente pode ser uma oportunidade, porque é um momento em que está todo mundo saindo e ninguém está querendo entrar. E é aí que os grandes investidores entram e ganham muito dinheiro. E o terceiro ponto é bem curioso. Muita gente, quando começa a investir, acha que vai ter rentabilidade de 100, 200, 300, 1000% ao longo da sua carreira toda. E isso não acontece, pessoal. O máximo que você vai conseguir anualmente é de 15% se você for muito bom investidor. Aqui no Brasil você consegue 10% com certa tranquilidade na renda fixa e um pouquinho de renda variável. Então não espere mais do que 10% se você for mediano. Se você for muito bom, 15%. Porque não dá, é muito difícil de acontecer. Os maiores e os melhores investidores conseguem ali na casa dos 20%. Então não dá pra gente, sem estrutura, sem dinheiro, sem equipe, achar que vamos superá-los. Esses caras têm tudo isso, muito dinheiro, muita equipe, muita estrutura e conseguem só 20% ao ano. Então é muito difícil dizer o que vai acontecer com o mercado, é muito difícil acertar e conseguir uma rentabilidade de 100% ao ano. É praticamente impossível. Então foque em conseguir 10% ao ano, que isso já é algo muito bom. Muita gente tem carteiras negativas, porque só vê a carteira andar para trás. Então foque em 10%, vai melhorando aos poucos, aumentando uma renda variável, aumentando uma exposição de algo de longo prazo que você acredite que no futuro vai valer muito a pena. E aí você já vai montando a posição agora aos poucos para você ter parte dessa rentabilidade e aumentar esses 10 para 11, 12, talvez 13%. 15%, como eu falei, é exceção também. Você tem que ser muito bom para conseguir 15%. E esses são os 3 principais erros que eu vejo de quando uma pessoa chega até mim buscando a minha consultoria. Se você comete um deles, você deve repensar. Eu acredito que todo mundo, numa fase, no início da sua carreira de investidor, comete algum deles, ou os 3 até. Mas você logo tem que se corrigir, aprender, se adaptar e melhorar. Porque não dá para construir um patrimônio no longo prazo cometendo esses erros. E uma dica extra que eu posso te dar é: sempre compare a sua rentabilidade contra o CDI. Se você não estiver performando tão bem quanto o CDI, pode ser que a sua estratégia não esteja boa. Então vale a pena dar uma repensada nela para você não ficar muito atrás. Porque se você ficar muito atrás, você provavelmente nunca mais vai alcançar o CDI. E é isso que eu tenho para falar hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Evitem de cometer esses erros. E se vocês gostaram, deixem um like e se inscreva no meu canal. Isso vai me ajudar muito. E comenta para mim, qual que é o erro que você já cometeu ou comete nos investimentos ainda. Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!